do dinheiro! Sabe aquilo que você usa em qualquer lugar que você vá? No mercadinho do tio Zé, na balada, na Bomboniere? O dinheiro. Nesse vídeo você vai aprender como ele foi criado. Salve, salve pessoal, aqui é o David Barros, fundador da Investins, palestrante, empreendedor, escritor. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a história do dinheiro. A ideia é vocês entenderem como a gente chegou naquela cédula de papel ou no cartão de crédito que todo mundo usa hoje. Tudo começa lá na lei da reciprocidade. A época, pessoal, que não existia dinheiro físico. Então, como é que funcionava o sistema econômico da lei da reciprocidade? Era o sistema econômico de favores. Basicamente, eu fazia um favor para você e no futuro próximo você me devia um favor também. Era assim que a sociedade funcionava. É importante você saber que todas as vezes que eu citar sistema econômico, eu estou citando a seguinte coisa: define-se um sistema econômico como sendo a forma política, social e econômica pela qual organiza-se uma sociedade. É basicamente a forma que a gente organiza a sociedade, principalmente voltado para as questões aí de troca, dinheiro e assim por diante. Depois do sistema econômico da lei da reciprocidade, a gente teve o desenvolvimento da agricultura. E com isso, não precisava que todas as pessoas fossem caçar para conseguir comida. O desenvolvimento da agricultura permitiu que poucas pessoas fossem as responsáveis por esse feito, de caçar e trazer comida para o restante da galera. E aí surge o escambo. Esse com certeza você já deve ter ouvido ou vai ouvir falar nas aulas de história lá na sua escola. O sistema do escambo é o sistema da troca. Então basicamente eu tenho algo que você quer e você tem algo que eu quero, portanto a gente troca. Esse foi o sistema econômico utilizado na época que a gente ainda não tinha um sistema monetário. Só que pensa comigo, para você trocar um determinado produto é necessário você saber um negócio chamado taxa de câmbio desse produto. Então, para você trocar um sapato por uma maçã, você precisa entender quantas maçãs equivalem a um sapato. Então, no escambo era necessário que as pessoas soubessem as taxas de câmbio de cada produto para efetuar essas trocas. Só que ao passar do tempo foram surgindo tantos produtos com o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento da sociedade como um todo, que ficou inviável todas as pessoas saberem todas as taxas de câmbio de todos os produtos existentes. Então o sistema econômico do escambo, ele meio que se tornou inviável. Aqui surge o dinheiro, só que não o dinheiro como a gente conhece hoje. E uma outra coisa interessante, o dinheiro ele surge para resolver o problema do escambo, que já não estava funcionando mais. Só que o dinheiro não nasceu em um determinado lugar ou período de tempo, ele foi nascendo em vários tipos de lugares e depois eles foram se encontrando essas formas de dinheiro para chegar no que a gente conhece hoje. Nessa época, dinheiro não era o papel moeda como a gente conhece hoje, ou não era a moeda, isso não existia ainda. Dinheiro era qualquer coisa que as pessoas, que a sociedade da época considerava que tinha algum tipo de valor. Pra vocês terem ideia, o primeiro tipo de dinheiro que a gente teve foi a moeda mercadoria, que era lastreado em mercadorias, grãos, gado, sal e assim por diante. Inclusive, a palavra salário vem de sal, sabia dessa? Só que a moeda mercadoria tinha um problema também. Era um problema de natureza logística. Imagina que você quer transportar uma determinada quantia de dinheiro relevante. Como você fazia isso, né? Você não mandava pro banco o sal. Nessa época não existia banco ainda. Você tinha que colocar num caminhão. Na verdade não existia caminhão também, né? Você tinha que colocar no quê? Você tinha que colocar em vários sacos os grãos, as pessoas transportar. Isso aí era muito complexo, era muito difícil. E aí para resolver o problema da moeda mercadoria, nasceu a moeda cunhada metal, que tinha lastro em ouro, bronze, prata. E aqui foi bem interessante, porque a gente teve uma revolução bem interessante nesse período. Porque o valor que a moeda mercadoria representa pode ser muito maior do que os componentes que faziam ela, o ouro ou a prata. Vou te dar um exemplo. A pessoa ela dava um valor muito alto para uma moeda de ouro, por exemplo. Antigamente não tinha isso. Tinha que ter toda aquela quantidade de sal, toda aquela quantidade de gado para poder efetuar a troca. Agora não, você tinha uma moeda que tinha todo esse valor para fazer essas operações. E aí mais uma evolução aconteceu, uma revolução na verdade, quando o dinheiro ele parou de ser lastreado em ouro e prata. Então agora as pessoas elas não tinham mais um dinheiro, uma moedinha de ouro ou uma moedinha de prata. Elas tinham outro tipo de dinheiro, outras moedas que não necessariamente tinham lastro em ouro e prata. Mesmo assim, elas podiam efetuar a troca. É mais ou menos o que acontece hoje, se você reparar nas moedas. Uma moeda de 5 centavos, uma moeda de R$1, ela não tem ouro ou prata nela, mas ela tem algum tipo de valor, entende? Basicamente, a moeda agora ela não tem lastro em ouro e prata mais, ela tem um valor inerente. É mais fácil de transportar também, menos perigoso talvez. Eu tô citando lastro, eu não expliquei ainda o que é isso. Pessoal, lastro é basicamente uma coisa que comprove o valor daquilo. Então, se eu tenho dinheiro que é lastreado em ouro, eu tenho até o dinheiro, beleza? Mas eu tenho o ouro para lastrear esse dinheiro, entende? Lastro é tipo uma espécie de garantia que é utilizado para dar valor a algo que é apenas uma convenção. Essa moeda que tem um valor inerente, o nome dela é moeda fiduciária. É exatamente a moeda que a gente utiliza hoje.
Por exemplo, a moeda de R$1, ela não necessariamente vale R$1, ela não tem nenhum componente que comprove que ela vale R$1, mas a sociedade entende e enxerga que ela vale R$1. As pessoas acreditam e confiam nisso. Ela não tem nenhum lastro, entende? É bizarro, porque você pensar que o dinheiro que você utiliza hoje, o real, o dólar, o euro, não tem nenhum lastro, não tem ouro guardado para comprovar o valor daquilo. É só papel. Mas tem tanta confiança da sociedade, as pessoas acreditam tanto que é considerado e tem muito valor. E aí, já avançando um pouco mais, como nasceu os bancos, né? Daqui a pouco eu vou explicar como nasceu de fato o papel moeda como a gente conhece hoje, a cédula de papel moeda, o dinheiro. Mas a ideia dos bancos é bem interessante. Na época do feudalismo, as pessoas elas precisavam trocar moedas, né? Porque existiam vários tipos de moedas diferentes. E essas pessoas que faziam essas trocas, elas ficavam sentadas em bancos. Daí que veio o nome, banco. E outra coisa que fez surgir os bancos é o seguinte. Imagina que você tem um monte de moeda fiduciária, beleza? Você tem um monte de moeda na sua casa. Você não acha que é meio perigoso ter muita moeda na sua casa? Então as pessoas ficavam meio receosas. E aí o que começou a acontecer foi, essas pessoas pegavam esses sacos de moedas, levavam até um lugar em cofres seguros, que aí em tese é os bancos, né, os primeiros bancos ali. Você levava até esses lugares, dava pro banqueiro essas moedas, o banqueiro pegava suas moedas, seu saco de moeda lá, guardava em cofres seguros e te dava um recibo, comprovando que aquele dinheiro era seu. E ao passar do tempo, as pessoas elas começaram a utilizar esse recibo como moeda de troca. Então elas iam comprar alguma coisa, ao invés de elas irem lá no banco, pegar as moedas, levar as moedas até lá, para comprar o negócio, pegar o produto, levar as moedas até lá, elas só pegavam um recibo que comprovava que aquelas moedas eram delas e pagavam, entende? E aí nasceu o que a gente conhece hoje como cédula de papel, né? O papel moeda como a gente conhece hoje. A nota de 200, de 100, de 5, de R$2. E basicamente foi assim que o dinheiro nasceu, pessoal. Depois veio o cartão de crédito, o Pix, um monte de outras evoluções que ainda estão por vir, mas o intuito desse vídeo foi trazer um pouco dessa visão de como nasceu o dinheiro como a gente conhece hoje e o porquê ele tem tanto valor, pelo simples fato das pessoas acreditarem que ele possui valor. E isso é muito doido.